Uma pesquisa realizada no ano de 1991 apontou que os evangélicos eram 9% da população brasileira. Já no censo de 2000, esse número tinha subido para 15% e no de 2010 para 22%, o que equivale a 42 milhões de pessoas. Números não oficiais apontam que os números atuais devem beirar a casa dos 32% da população, ou seja, mais de 65 milhões de evangélicos em nosso país. Nossa região, os números parecem ainda mais relevantes, pois estima-se que 43% da população da região sudeste é evangélica. No nosso estado, nos últimos 7 anos, ou seja, de 2010 a 2017, 5 novas entidades religiosas foram registradas a cada 2 dias, um total de 6.495 instituições. A capital do nosso estado, que ainda é considerado o mais católico da nação, conta hoje com 25% da população declaradamente evangélica. O número, considerando o estado todo, é de 20%. Em Belo Horizonte, 9 dos 41 vereadores são ligados a uma igreja evangélica, sendo que 6 desses 9 são pastores, inclusive. No nosso município, seguindo a média aí, 2 dos 11 vereadores se declaram evangélicos. A média do nosso município é pouco menos de 20% de evangélicos, nas cerca de 70 igrejas evangélicas que nós temos na cidade. É fato que nunca antes na história desse país, como alguém já gostou de dizer, houve um número tão elevado de igrejas e de evangélicos como existe agora, nos dias que nós estamos vivendo. Mas agora eu queria que nós víssemos alguns outros números. Em 2015, o Brasil ocupou a 76ª colocação, num total de 168 países, ou seja, bem ali no meio, no ranking da corrupção. Sendo que o primeiro é o melhor, o menos corrupto, né? Não o mais corrupto. 3 anos antes, em 2012, o Brasil estava 10 posições acima nesse ranking. Então ele tem piorado, infelizmente. O custo estimado com a corrupção no nosso país é de 200 bilhões de reais por ano. E nós sabemos que a corrupção ela não está só nos altos escalões, não está só na política, ela está presente na nossa vida. Em cada comprador, por exemplo, que por motivos escusos beneficia um fornecedor em detrimento de outro. Ela está em cada vendedor que mascara o que for necessário para garantir a sua venda. Ela está com cada estudante que faz lembretes, né, para a prova. Ela está com cada empregado que se esquece de devolver uma caneta do trabalho ou que se beneficia de algo no trabalho que não pode. Ela está na pirataria, ela está em diversos lugares. Outros números, o Brasil está em primeiro lugar no ranking de exploração sexual na América Latina. A prostituição infantil é propaganda no exterior para atrair turistas. A queda no número de casamentos em nosso país é proporcional ao aumento do número de divórcios. As pessoas estão casando menos na mesma proporção que elas estão se divorciando mais. O tempo médio dos casamentos no Brasil é de 15 anos. Pode parecer bastante, mas não é um bom número, apenas 15 anos. 10 anos antes, esse número era de 17 anos. E para uma média cair 2 anos, é porque realmente os números de divórcio têm subido muito. Se a gente pensar em violência, os dados são ainda mais preocupantes em nosso país. No ano de 2016, 7 pessoas foram assassinadas a cada hora no Brasil. Os números de mortes violentas no ano de 2016 foi equivalente ao número de mortos pelo atentado ou ataque da bomba atômica em Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. Mas nós não achamos que isso seja uma tragédia, nós nos acostumamos porque ele vem aí diluído ao longo do ano, né? Para nós termos uma ideia, os números de homicídios no Brasil em 2016 foram equivalentes à soma de todos os países da Europa, mais os Estados Unidos, mais a China. E ainda nós temos 31 mil homicídios a mais. Nós estamos num país que está em guerra, um país violento. Agora, qual a relação entre o crescimento dos evangélicos e a violência, a prostituição, a desestrutura familiar, a corrupção? Qual é a relação? Nesse momento eu me lembro da célebre frase de John Wesley, quando ele disse: "Dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo."
dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Minha pergunta é, onde estão esses 100 homens no Brasil? A população evangélica cresce, mas o nosso país não está sendo abalado. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 4, a partir do versículo 17. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Até aí. Esse texto fala de duas atitudes essenciais a todo cristão. Pela segunda vez na carta, o apóstolo vai dizer como os efésios deveriam andar. A primeira vez foi no início do capítulo 4. E agora de novo, porque Paulo tinha consciência que cristãos que vivessem dessa forma, como ele está dizendo, como nós devemos andar, seja a primeira vez que ele disse no início do capítulo 4, seja agora, seja nas outras 3 vezes que ele ainda vai dizer isso no capítulo. Paulo tinha consciência que cristãos que andem dessa forma abalam estruturas. Os efésios abalaram a estrutura da cidade, como você pode ler com mais calma na sua casa o capítulo 19 de Atos. Quando a conversão chegou naquela cidade, quando o evangelho chegou naquela cidade, pessoas foram convertidas, houve mudança, houve um tumulto tão grande que não tinha como não saber, o evangelho chegou aqui. Hoje eu também tenho essa convicção. Homens e mulheres que vivam para abandonar o passado pecador, que se renovem diariamente em santidade, é a necessidade da Igreja de Cristo. É disso que nós precisamos. E com isso nós podemos abalar as estruturas do nosso município, do nosso estado, do nosso país e do mundo, como é a comissão que nós recebemos como igreja. Homens e mulheres que vivam e preguem o Evangelho, espalhando honestidade, espalhando respeito, espalhando justiça, ou seja, espalhando a glória de Deus em todos os lugares. Vejamos então 2 atitudes para que possamos andar em santidade. Em primeiro lugar, repudie o passado. Repudie o passado. Essa é a 3ª vez na carta que o apóstolo vai dizer que os efésios não andassem mais como era esperado na sua velha vida. Ele diz pela 2ª vez como deveriam andar, mas é a 3ª vez que ele diz como não deveriam andar. Se agora há uma novidade de vida, o passado precisa ser abandonado. Isso deveria ser óbvio, mas parece que para os efésios não era tão óbvio assim, e às vezes me parece que para alguns de nós não é tão óbvio assim. No passado era comum que se seguisse as inclinações da nossa natureza, fazendo tudo que sente, tudo que pensa, tudo que dá vontade. Mas por isso, no passado, os efésios eram chamados de filhos da ira, ou seja, merecedores da ira de Deus. Está no versículo 3 do capítulo 2. Ainda no capítulo 2, no versículo 12, está dizendo que eles estão alienados das promessas divinas. Porque enquanto gentios, eles estavam sem esperança, não tinham Deus no mundo, estavam separados. Então, quando você é gentio, é esperado que você viva como um pecador, entregue a sua própria natureza, entregue a seus desejos. Porém, essa não era mais a realidade dos efésios. Eles não eram mais gentios. Ainda que etnicamente eles pudessem ser gentios, porque todo aquele que não é judeu, etnicamente falando, é gentio, mas eticamente eles não eram mais gentios. Ainda que nós, eu não conheço nenhum judeu aqui, ainda que nós possamos ser gentios no sentido estrito da palavra, eticamente nós não podemos mais agir como gentios. O passado precisa ser abandonado. Qualquer comportamento condizente com a realidade de ser gentio precisa ser abandonado. Para quê? Para que não reste dúvidas. Para que não reste dúvidas.
O apóstolo então vai explicar mais uma vez como são os gentios e os seus pensamentos, e consequentemente como são as ações desses gentios. E é isso que ele faz a partir então do final do versículo 17. Em primeiro lugar, os gentios são descritos como idólatras dos seus próprios pensamentos. Vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, ou como diz outra versão, na futilidade dos seus pensamentos. Nós sabemos que a cultura do Império Romano era a cultura grega. Se alguém já estudou um pouquinho da história de Roma, sabe da influência grega sobre Roma. A religião era a religião grega, só com nomes diferentes. O sistema todo de pensamento, de cultura, de educação, era o sistema grego. E na cultura grega, a valorização do homem era muito grande. Era parte da cultura. O amor pela filosofia levava esses gentios a se orgulharem do seu raciocínio. O amor pela filosofia que os gentios, os romanos, os gregos tinham, levava a se orgulhar do seu raciocínio lógico, levava a se orgulhar do seu sistema de pensamento. Assim como é nossos dias também, onde as pessoas se envaidecem dos seus próprios pensamentos vazios, no auge da sua ignorância, sentem-se mais sábios do que os outros e expõem isso em rede nacional nos programas que a Hilária já sabe que eu amo, né? Saia Justa e Papo de Segunda. Mas isso é esperado dos gentios, isso é esperado deles, mas não pode ser a prática cristã. Eu lembro-me quando, alguns anos atrás, em uma convenção nacional da nossa denominação, os pastores foram discutir sobre a questão do pastorado feminino. E o cidadão que abriu a discussão, um pastor, líder da denominação, ele disse as seguintes palavras: isso não é uma discussão bíblica, é uma discussão sociocultural. O que ele está dizendo? Tanto faz a Bíblia. O mais importante é o que nós temos pensado sobre os nossos dias, o que nós vamos decidir para a igreja, e não o que Deus decidiu para a igreja. Isso é um exemplo de vaidade dos próprios pensamentos. Felizmente, um exemplo dentro da igreja, onde não deveria existir. Mas ainda, muitas vezes, nós estamos agindo como gentios, na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Em segundo lugar, os gentios são obscurecidos de entendimento. A eles falta a iluminação do Espírito Santo, que é a característica do cristão, como nós já vimos no versículo 18 do capítulo 1. Ainda que possa haver muito conhecimento, não há sabedoria. E sabedoria é diferente de conhecimento. É a prática do seu conhecimento, é o que fazer com o seu conhecimento. Isso é sabedoria. Interessante é notar que quem se entende inteligente demais, normalmente se diz alguém iluminado. As trevas não estão associadas ao pensamento intelectual. As trevas não estão associadas à academia. As trevas estão associadas à igreja. E quando no auge da influência da igreja sobre a sociedade, que eu reconheço que houve muitos erros, muito desvio doutrinário, mas o auge da influência da igreja sobre a sociedade, que foi a Idade Média, ela é chamada de a Idade das Trevas. Quando você diz que crê, talvez você já tenha ouvido isso, mas você é tão inteligente, como você pode acreditar na Bíblia? Como você pode acreditar em Deus? As trevas estão sempre associadas à igreja. As pessoas, na sua vaidade dos pensamentos, creem-se iluminadas. No século XVIII existiu um movimento chamado de iluminismo. Uma descrição do movimento afirma que o iluminismo incluiu uma série de ideias centradas na razão como a principal fonte de autoridade e legitimidade. Ou seja, o que eu penso é o que é certo. O que eu penso é o que é certo. E esse movimento é chamado de o quê? De iluminismo. Iluminados, claros. Essa descrição e o movimento como um todo é uma prova que esses homens obscurecidos de entendimento se tornam vaidosos dos seus próprios pensamentos. Porque estão pensando errado e não percebem que estão pensando errado. Estão obscurecidos. Em terceiro lugar, então, vem uma conclusão óbvia. Pessoas assim só podem viver alienados, alheios, distantes da vontade de Deus, porque são ignorantes das coisas de Deus. Ser ignorante não é alguém estúpido, mal criado, mal educado. Às vezes nós usamos a palavra ignorante com esse sentido. Mas ser ignorante é ignorar algo, é não saber que aquilo existe. Ainda que pessoas possam ter sido intelectualmente informadas a respeito de Deus, elas vivem espiritualmente a parte de Deus, porque estão obscurecidas no seu entendimento.
a parte dos planos de Deus, a parte das preferências de Deus, a parte dos mandamentos de Deus. Você certamente já conheceu pessoas assim, que ainda que possam ter sido evangelizadas, ainda que saibam quem é Deus, por vezes até confessam crer em Deus. Alguns foram criados dentro de igrejas evangélicas, têm famílias cristãs, mas na prática vivem indiferentes a quem é Deus, ao que Deus entende que é certo, ao que Deus entende ser uma vida verdadeira. E por isso vivem na ignorância. Ignoram Deus. Suas atitudes demonstram sua alienação de Deus. Essas três disposições têm uma causa única. Pois, em quarto lugar, o apóstolo afirma que os gentios são duros de coração. A natureza pecaminosa, atrelada a uma vida distante de Deus, petrifica corações, endurece mesmo, deixando-os totalmente insensíveis à vontade de Deus. Estão literalmente calejados, não se importam mais, vivem numa cegueira moral. Assim, o procedimento deles, então, já é esperado. Alguém que é vaidoso de seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, ignorante, vivendo alheio à vontade de Deus, duro de coração, só pode agir de uma maneira que é moralmente cega, moralmente depravada. Se desenvolve, então, em um coração endurecido que não refreia mais nada. Desse modo, que é descrito com essas 4 disposições mentais reprováveis, conduz a uma prática que também é totalmente reprovada, ou reprovável. Por conta dessa grande insensibilidade criada, os gentios passam a achar normal a luxúria desenfreada, a lascívia libertina, ou simplesmente toda sorte de impureza. Se entregam à maior imoralidade e acham que isso é bom. Para judeus do primeiro século, o sexo antes do casamento, o sexo homossexual e a idolatria, que muitas vezes também estava associada a práticas sexuais, eram posturas abomináveis. Nenhum judeu que se prezasse praticava o sexo antes do casamento, ou o sexo homossexual, ou idolatria. Um judeu valorizava muito o leito sem mácula, o casamento virginal. Caso isso não acontecesse, a moça poderia inclusive ser condenada à morte, como você pode conferir na lei, em Deuteronômio 22, 20 e 21. Nunca houve registros históricos de sexo homossexual como uma prática judaica. Nunca houve. Pelo contrário, isso sempre esteve associado a outros povos que o cercavam. Esteve associado a Sodoma e Gomorra. Esteve associado aos romanos. Desde o fim do cativeiro babilônico, nunca mais houve associação de judeus com idolatria. Desde que eles voltaram do cativeiro babilônico, e os adolescentes sabem de cor quando que foi isso, né? Cerca do século 4 ou 5 antes de Cristo, nunca mais a idolatria esteve associada ao povo judeu, como a gente vê muitas vezes no Antigo Testamento, adorando postes ídolos, adorando Baal, adorando animais. Então, o sexo antes do casamento, o sexo homossexual e a idolatria eram práticas abomináveis entre os judeus. Por outro lado, essas práticas não eram assim tão condenadas na cultura romana, entre os gentios. O pensamento comum no Império Romano é que o prazer sexual, no Império Romano do primeiro século, era que o prazer sexual só existia entre homens. O sexo entre homem e mulher era simplesmente para a reprodução. Ainda hoje, se você tiver a oportunidade de andar pela Europa, você vai ver alguns banhos públicos que são preservados como patrimônio histórico. Mas esses banhos públicos, na prática, eram centros de orgia homossexual. Era normal, era a cultura. Na própria cidade de Éfeso, a principal deusa era Diana, e a idolatria estava muito presente. O templo de Diana, da Diana dos Efésios, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Atraía pessoas de todos os lugares para adorá-la. A idolatria movimentava a economia daquela cidade. De novo, eu clamo que os irmãos leiam Atos 19 e vejam um pouco da bagunça que o Evangelho fez, também relacionado à idolatria. Então, a imoralidade era cultural entre os gentios. Seja a idolatria, seja a imoralidade sexual, porque são as duas práticas que estão associadas à imoralidade na Bíblia. No Antigo Testamento você vai ver que várias vezes Deus chama o povo dele de adúltero, quando ele vai adorar outros deuses, quando ele pratica a idolatria.
Idolatria é traição a Deus. Então, a imoralidade estava presente na vida dos gentios, estava presente na vida dos efésios. Em nossos dias, nós vivemos dias de depravação e impureza. Não há como negar. Nós queremos preservar nossos filhos, talvez nós tememos pelos nossos filhos, mas essa é a realidade. Raro é nos nossos dias encontrar um jovem solteiro virgem, inclusive dentro das igrejas. Se existe, ele não conta para muita gente, porque não é muito motivo de orgulho para ele. Quando eu era adolescente, os meninos se orgulhavam da sua promiscuidade sexual. E era muito legal o menino poder dizer que tinha tido várias meninas ou que saiu com várias meninas. Mas isso quando eu era adolescente, nos anos 90. Hoje, as mulheres, as meninas se orgulham da sua promiscuidade sexual. Esses são os dias em que nós vivemos. Fora isso, nós vivemos dias de uma imposição homossexual. O tema, ele não pode ser questionado, o tema não pode ser rebatido, o tema não pode ser discutido. Tudo é motivo para uma acusação de preconceito, de homofobia. Você não pode pensar diferente. Pensando em casais casados, cada vez mais se ouve sobre a liberdade sexual que há. Casais que incluem outras pessoas no seu relacionamento, que chegam a afirmar ter relacionamentos abertos. Isso sem falar da indústria da pornografia, que é uma das que mais cresce a cada dia e movimenta bilhões de dólares no mundo afora. A pornografia hoje está acessível para o seu filho de 5, 6 anos, quando ele pega um celular com internet dentro da sua casa. Programas de TV, disciplinas escolares, programas governamentais, todos ensinando e, de certa forma, estimulando a prática sexual, seja homo ou heterossexual, tanto faz. Nesse contexto, o desafio para nós, Igreja de Cristo, é não mais andeis como andam os gentios. Eu digo isso no Senhor e testifico e rogo, não mais andemos como andam os gentios. Nós não podemos ser confundidos, nós temos que pagar o preço. A Bíblia não nos ensina apenas contra a prática homossexual, como nós somos acusados. A Bíblia é homofóbica. Não, a Bíblia regulamenta inclusive a prática heterossexual também, dentro do casamento, monogâmica. Não vale tudo, não há limites. A Bíblia coloca muitos limites para nós. Entre cristãos, deveria ser o lugar onde os jovens ainda se casam virgens e se orgulham disso. Entre nós, é o lugar dos casamentos únicos, não somente no papel, mas na cama, no pensamento, em todos os lugares. Uma só esposa, um só marido. Entre nós, cristãos, os homens de qualquer idade fogem da pornografia, fogem da lascívia, olham para as outras mulheres com respeito, como irmãs. Não é à toa que nós nos chamamos de irmãos. Porque nós devemos nos respeitar como irmãos. Entre nós é o lugar que as mulheres não se vestem para valorizar as melhores partes do seu corpo, por exemplo, com o propósito de seduzir, e elas nem precisam fazer isso alegando que a maldade está nos olhos de quem vê, mas cuidando do seu próprio coração e por amor ao seu irmão ou aos olhos que verão. Entre nós deve haver diferença. Justamente porque não vivemos na futilidade dos nossos pensamentos, porque nós temos os olhos iluminados pelo Espírito Santo de Deus, nós não estamos obscurecidos de entendimento, nós vivemos próximos de Deus, com o coração regenerado, não petrificado, mas sensível à vontade do Pai. O desafio aos Efésios se faz bastante presente para nós hoje, se faz muito necessário e real para nós hoje, que não mais andemos como andam os gentios. Por isso, meu irmão, olhe para o seu passado, de quando, antes do Espírito Santo te alcançar. Olhe para o que era prática na sua vida e repudie isso. Deixe o passado no seu devido lugar, lá atrás, fora da sua vida. Essa é a nossa primeira atitude para andar em santidade. E a segunda atitude é renove-se em santidade. Não apenas deixe o passado, mas renove-se em santidade. A motivação para que os efésios não mais andassem como gentios é clara. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo.
A verdade de Deus existe para dominar as mentes, e essa verdade tem implicações éticas, tem implicações práticas. A mente do cristão não é mais obscura, os pensamentos não são mais vãos, não há mais alienação de Deus, pelo contrário, há relacionamento com Deus. Quando a mudança não é perceptível, pode até parar uma certa dúvida. Há realmente uma conversão? É isso que Paulo deixa implícito aí no versículo 21. Quando você não demonstra com as suas atitudes, me dá o direito de perguntar, de fato, vocês têm ouvido de Cristo? Porque cristão não anda desse jeito. Cristão age diferente. O apóstolo conhecia muito bem aqueles irmãos, sabia que eles não tinham apenas ouvido de Cristo, eles também foram instruídos. Isso envolve assumir o caráter de Cristo, conforme nos ensina 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, nasceu de novo. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa é a mudança de atitude. Se há uma nova disposição mental, também deve haver uma nova prática, isso que é coerente. Gentios têm uma forma de pensar e, por isso, são levados a uma forma de agir. Da mesma forma, nós, cristãos, fomos instruídos em Cristo para uma nova forma de pensar. E, por isso, nós devemos ser levados a uma nova forma de agir. Devemos tirar a nossa velha humanidade como uma roupa podre e vestir a nova humanidade como uma roupa nova. Tornar-se cristão envolve uma mudança radical. Por isso, esse ato é chamado de conversão por nós. O que é conversão, senão voltar para o sentido contrário, virar totalmente? Porque você reconhece, eu estava indo no sentido errado, eu preciso fazer uma conversão aqui. Biblicamente, o que nós chamamos de conversão é chamado de nova criação, de novo nascimento, dado o grau de profundidade dessa mudança. É como realmente você tivesse nascido de novo, começou tudo do zero. O que vemos nesses versículos, então, são dois homens sendo colocados em oposição. O primeiro, chamado de velho, é corrupto e vive num processo degenerativo, de ruína, rumo à sua completa destruição. O segundo, chamado de novo, é justo, pois assim ele foi criado por Deus e caminha então não num processo degenerativo, mas num processo formativo de retidão, rumo à plena santidade. O velho é dominado por paixões descontroladas, é dominado pelo engano. O novo deseja a verdade, deseja uma vida santa. Há total incompatibilidade entre um e outro. Não dá para tentar ser os dois. O velho e o novo caminham em sentidos totalmente opostos. Não frequentam os mesmos lugares, não andam lado a lado. Não há como compatibilizar as duas realidades. O velho é o que todos nós éramos antes de conhecermos a Cristo. Novo é o que todos nós fomos feitos pelo Espírito Santo no dia que conhecemos a Cristo. E se você ainda não conheceu a Cristo, eu rogo que talvez hoje possa ser o dia que o Espírito Santo vai iluminar o seu entendimento e fazer de você não mais um obscurecido, mas alguém iluminado, que não mais se alegra na futilidade dos seus pensamentos, mas humildemente se coloca debaixo dos pensamentos de Deus para assim viver. Essa metáfora da troca de roupas era comum entre escritores gregos, por isso se faz presente aqui, é uma linguagem muito comum para os efésios quando eles leram isso. A alusão é muito mais do que simplesmente uma superficialidade, do que simplesmente aparência, mas ela refere-se a uma mudança de caráter. Então, quando Paulo está dizendo que a gente precisa se despojar de uma velha e vestir de algo novo, ele não está falando simplesmente do jeito que você vai se vestir. Às vezes, alguns cristãos são enganados nesse sentido. E daí, ele se converteu, ele passa a usar terno. Mas o coração, as práticas, o pensamento, as ideias são todas as mesmas. A mudança, ela não é uma mudança superficial de aparência, é uma mudança de caráter. Você pode lembrar também do costume antigo judaico de vestir panos de saco. Você já deve ter lido isso em algum momento, lendo o Antigo Testamento. Para que se vestia pano de saco? Era para demonstrar tristeza, para demonstrar arrependimento, para demonstrar humilhação. Era simplesmente uma forma de mostrar exteriormente algo que estava acontecendo interiormente. Não era uma simples troca de roupa, era uma demonstração de algo que estava acontecendo no coração. Quando o apóstolo está clamando, então, para essa troca de roupas, ele não está falando de coisas superficiais. Ele está falando ou apelando para a mudança interior,
para que essa mudança interior seja visível, para que as pessoas percebam, esse não é mais o mesmo. Esse não é o mesmo Samuel. Esse não é o mesmo Fernando. Esse não é o mesmo Samuel. Outro Samuel ali, né? Esse não é o mesmo Gilmar. Esse não é o mesmo Marcos. Esse não é o mesmo Renato. Houve uma mudança. Foi deixado para trás algo. Agora ele não age mais assim, porque a mudança veio de dentro. A santidade é uma grande caminhada que requer essa intencionalidade para que a gente demonstre mudanças. A santidade, ela não pode ser atingida apenas por um checklist. Eu não posso chegar aqui para você e dizer, meu irmão, durante a semana você precisa fazer isso. Leia a Bíblia tantas vezes, você precisa orar tantas vezes, 2 de joelho para ser mais poderoso. Você precisa... Não, a santidade não é alcançada por um checklist. A santidade não é alcançada por uma lista de proibições ou de permissões, o que eu posso ou o que eu não posso fazer. A santidade demonstra uma mudança de comportamento que brota de um coração que foi transformado. Por isso não há compatibilidade entre o velho homem e o novo homem. Se por um lado essa lista não se resume a uma lista de compromissos, por outro lado é algo que realmente precisa ser percebido. Precisa ser percebido. Santidade é coisa séria. Precisa ser buscada com todo esforço, mas com a consciência que ela depende de uma mudança interna, que não é feita por você nem por mim. É feita pelo Espírito Santo de Deus. Mas a partir do momento que o Espírito Santo fez essa mudança em você, você compreendeu Jesus Cristo como seu Salvador, Ele precisa ser o seu Senhor. Você precisa viver de forma diferente. Entre os versos 22 e 24, então, que contrastam esses dois homens, há, obviamente, o verso 23. O verso 23 nos ensina que, além da rejeição do velho e aceitação do novo, que deve ter acontecido no momento da sua conversão, mas uma renovação interior diária e contínua precisa estar presente na caminhada de vida cristã. Andar em santidade é renovar o seu entendimento dia a dia. Como bem afirmou certa vez o pastor inglês John Stott, se a degradação dos pagãos é devido à futilidade das suas mentes, a retidão cristã depende da constante renovação da nossa mente enquanto cristãos. Se Deus tem renovado a sua maneira de pensar, o seu comportamento precisa estar a todo momento sendo renovado, sendo mudado. A partir dessa compreensão, então, o apóstolo vai abordar na continuidade desse capítulo, até o fim do capítulo 4, atitudes bem práticas relacionadas a uma vida de santidade. E eu espero que a gente possa se dedicar um pouco mais nesses versículos na próxima semana. Mas atitudes que vêm de uma mente renovada, uma ortopraxia decorrente de ortodoxia, uma prática decorrente de algo que se acredita, um caminhar, um viver decorrente de algo que Deus fez no seu coração, na sua mente. Que nós possamos renovar nossa mente em santidade para um procedimento que agrade a Deus. Voltando a pensar então nas incoerências que nós vimos no início, por que será que nosso país não tem experimentado mudanças sociais, mesmo com um número tão crescente de evangélicos? Mesmo com um número cada vez maior de igrejas, 5 a cada 2 dias, só no estado de Minas. Porque há muitos escândalos, inclusive dentro da própria igreja. Escândalos pesados, adultérios, corrupção, lavagem de dinheiro, tudo isso, infelizmente, hoje está associado às igrejas. Por que nós ouvimos isso? Por que isso está presente? Por que nosso país não está sendo transformado? Eu, sinceramente, não tenho uma resposta final e eu creio que eu nunca terei. Porque eu não conheço corações. Só Deus sonda corações. Eu só vejo prática, eu só vejo atitudes. Eu não conheço corações. Eu não conheço o íntimo das pessoas. Mas eu, sinceramente, creio que a igreja deve ser muito menor do que ela aparenta ser. Ela deve ser realmente muito menor. A igreja verdadeira, ela vive num caminho de santidade. E talvez algumas práticas só estão demonstrando para a gente. A igreja deve ser muito menor do que ela aparenta ser. A igreja verdadeira, ela impacta, ela ilumina onde ela está. A igreja verdadeira, ela é bastante notada porque o seu comportamento é exemplar. Ela paga um preço. Onde houver um cristão, há mudança, há luz. Meu desejo é que nós sejamos, então, igreja verdadeira. Igreja que caminha em santidade, repudiando sempre o passado e as práticas do passado,
enquanto a cada dia nós somos renovados em santidade. Eu não sei desses 20% de extrema o que é a igreja verdadeira, mas minha oração, meu clamor para o Senhor é que aqui, nessa comunidade, nós possamos estar contados entre os que são igreja verdadeira, que repudiam o passado e que a cada dia se renovam em santidade. Hoje é o dia ideal, então, para nós fazermos uma autoanálise. 1 Coríntios 11, um dos textos que traz alguma orientação para nós sobre a ceia do Senhor, algo que faremos em instantes. No seu versículo 28, diz que o momento da celebração da ceia é um momento para nos examinarmos, para vermos se somos dignos de sermos chamados de cristãos. Eu creio que qualquer um que se analisar friamente em busca de perfeição, nunca vai participar da ceia. Não é esse exame que nós devemos fazer. Mas o exame é não se eu sou perfeito, mas se eu estou me esforçando com tudo que eu tenho para ser melhor em Cristo. Se nesse sentido eu sou digno de ser chamado cristão. Eu sei dos meus erros. E que nesse momento de autoanálise eles possam vir à tona, para que eu os trate, para que eu me renove em santidade. Porque também crente não pode ver, eu sei dos meus erros, eu sou assim e vou morrer assim. Algumas vezes nós já temos comentado isso aqui, né? Mas nessa autoanálise, nesse autoexame, o que Deus tem trazido à tona para você? Quando você ora, se você ora, para que Deus sonde o seu coração, o que Deus tem trazido à tona para você mudar? No momento da ceia também é momento de fazer essa análise. Com tudo que eu já sei, será que eu tenho andado de uma forma coerente? Talvez você sinceramente praticou algo que era pecado, mas não sabia. Mas em algum momento Deus trouxe a verdade para você. E agora? O que você vai fazer? Nossas atitudes brotam de um coração regenerado que nos torna dignos de sermos chamados de cristãos. Isso que deve ser, assim que deve ser. Antes de participarmos da ceia, eu queria pedir para que você, no seu lugar mesmo, baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e investisse alguns minutos nessa reflexão, nessa oração. Eu tenho repudiado o passado. Eu tenho sido renovado em santidade. Por isso eu sou digno de participar à mesa do que simboliza o sacrifício de Cristo para a minha salvação. Invista alguns minutos nisso.